Muito obrigada, Inácia Rezola, por ter aceitado participar no podcast E se Falássemos da Europa. Hoje, a Rezola é historiadora, tem escrito muito sobre o 25 de Abril. Nós hoje vamos falar do percurso que fizemos, sair da ditadura, democracia, adesão à União Europeia. E começava exatamente por pôr a questão mais global sobre este tema, a transição para a democracia. O que é que pode partilhar connosco? Antes de mais, muito obrigada pelo convite, é um verdadeiro gosto. Dirijo um podcast de sucesso e faz, podemos dizer, um grande serviço à história, à memória e à causa pública e, portanto, muitos parabéns por esta iniciativa. O 25 de Abril é surpreendente em todas as dimensões. Nós podemos dizer, os portugueses tradicionalmente somos pessimistas, que nos temos que orgulhar e sentir muito felizes pela forma tão bem conseguida como nós fizemos a passagem da ditadura para a democracia. É preciso não esquecer que a 25 de abril de 1974, Portugal era a mais antiga e mais longa ditadura do século XX da Europa Ocidental. E que em menos de 24 horas, essa ditadura de 48 anos é derrubada. Em pleno mundo da Guerra Fria, esta ruptura, esta queda abrupta da ditadura surpreende todo o mundo, que passa a olhar, e já falaremos sobre isso, com um grande fascínio para esse laboratório político em que Portugal se transformou. E o que é que surpreende mais? É que o que se estava a passar em Portugal não encaixava, não batia certo com tudo aquilo que se tinha teorizado, sobre a forma de intervenção dos militares na política, 2, sobre as transições de ditaduras para a democracia. No que diz respeito ao primeiro aspecto, o normal, o mais habitual, havia exceções, como é evidente, pensemos na América Latina, mas o normal era aquilo que tinha acabado de acontecer no Chile. Os militares chegam ao poder e ficam. E fazem um regime mais musculado, querem instaurar uma ditadura. E quem é que normalmente são esses militares? Generais. Em Portugal nós temos oficiais intermédios, que nós designamos genericamente por capitães, havia outros, tenentes coronéis, etc., mas o grosso eram capitães, que desde 1961 estavam na guerra, nas diferentes frentes da guerra colonial, e que apresentam ao país um programa de descolonizar, democratizar e desenvolver. Os 3 Ds. E que, além do mais, o objetivo inicial era derrubar a ditadura, estava pensado uma tutela militar através da Junta de Salvação Nacional, que eles não integravam, eles retiravam-se para os quartéis, regressavam às casernas, como eles dizem. Portanto, isto deixou o mundo perplexo e surpreendido com o que estava a passar em Portugal. Nesse programa falava-se também numa ruptura radical com o passado, símbolos, instituições, a restauração das liberdades fundamentais, a convocação no prazo máximo de um ano de eleições livres, universais. Facto completamente inédito. E, portanto, esta forma de passar da ditadura para a democracia não estava prevista e não era expectável em Portugal. Mais expectável era aquilo tão diferente que se passou em Espanha, um ano depois, começou a passar-se um ano depois. Os espanhóis têm aí muito menos sorte do que nós, porque nem sequer têm uma data consensual para o início da transição. É quando morre Franco, é a coroação de Juan Carlos, é o governo de transição, ou é só quando Adolfo Soares se torna presidente do Conselho, ou é só quando há as primeiras eleições livres. E em Espanha, como sabemos, são as elites da ditadura que negociam, pactuam, como dizia a reforma pactada, com as elites democráticas, essa transição. Não houve uma crise de autoridade de Estado como houve em Portugal. Não houve, que o rei tem ali um papel como é evidente. Importante. Não houve essa ampla mobilização de todos os setores da sociedade e não houve o debate em torno de projetos tão diversificados como se passou em Portugal. Tudo era possível. E foi possível graças ao envolvimento dos militares, dos partidos políticos que saem da clandestinidade, que se começam a estruturar. Os partidos políticos, a 25 de abril de 64, estão muito frágeis, como é evidente. Mesmo o PCP, que era o que tinha a tradição de clandestinidade desde o início da ditadura, era um partido reduzido, que não podemos dizer que tivesse uma dimensão e uma implantação nacional. O Partido Socialista, enquanto Partido Socialista, tem a sua história, evidentemente, tinha sido constituído há um ano em Bade no Saraiva, exatamente. Falei com um dos homens fortes, não de primeira fila, mas do Partido Socialista nessa altura, o professor António Reis, e perguntei-lhe: o
que é que andou a fazer naqueles primeiros meses? Porque só começo a encontrar já a intervenção mais visível com a Constituinte. Andei a doutrinar, andei a preparar quadros, andei a percorrer o país. Tudo estava por fazer. Nesse processo nós podemos ter o primeiro sinal de como o caso português começou a interessar o mundo e, em concreto, a Europa. Começam a vir os primeiros auxílios, não só para o Partido Socialista, para o CDS, para o PPD. Muitos dirigentes. O SPD, o Partido Socialista Sueco. Exatamente. A Fundação Friedrich Ebert tiveram um papel fundamental em apoiar, quer a Juventude Socialista, que também se criou nessa altura, em maio de 74, quer o Partido Socialista, um apoio financeiro, equipamento, político. Aconselhamento, por exemplo, vários dirigentes, Sá Carneiro e Freitas do Amaral, dizem que foram a Londres treinar-se para falar em televisão. Não é? São partidos que se constituem depois do 25 de Abril e havia que preparar mesmo os dirigentes de topo, portanto, formar quadros, uma implantação nacional e criar as estruturas que permitissem concorrer às eleições. Soares não precisava, porque Soares era Soares. Era Soares. E Soares é muito, muito interessante também no que diz respeito a este reconhecimento internacional do novo regime, é fundamental. É muito curioso, ele regressa a Portugal de França, apesar de alguns lhe terem pedido prudência, que demorasse mais uns dias, a 27 de Abril. É recebido apoteoticamente e dirige de imediato, diretamente à Cova da Moura, para conversar com o general Spínola, que era então o presidente da Junta de Salvação Nacional e muito em breve será o presidente da República. E a incumbência que Spínola lhe dá é de que faça um périplo pela Europa a anunciar a nova ordem. Soares, dadas não só a sua cultura, mas também a sua tradição familiar, sabia o que tinham sido as dificuldades de reconhecimento da Primeira República. Numa Europa das monarquias, a Primeira República Portuguesa é a terceira república na Europa, não é? Exatamente. Sabia o que tinham sido as dificuldades e como isso tinha dificultado e mesmo contribuído para o insucesso. Aliás, Soares tinha muito consciência disso, nessa dimensão e também na relação com a Igreja. Sem dúvida. Ele foi dos primeiros a dizer que não queremos uma questão religiosa como aquela que matou a República. Ele diz isto à Maria João Avilés naquelas magníficas entrevistas. E, portanto, não só temos, por um lado, Spínola, que era a 24 de Abril ou a 25 de Abril, provavelmente o político português mais conhecido em todo o mundo, o que tranquilizou o mundo ocidental nessa Guerra Fria. Spínola tinha trabalhado com isso, uma máquina de propaganda magnífica na Guiné, enquanto esteve na Guiné, e Soares. Na Europa, um cosmopolita, um líder já reconhecido internacionalmente, que já estava a trabalhar na arena internacional há muito tempo e que, portanto, vai fazer esse périplo para tranquilizar a Europa Ocidental de que Portugal não seria o cavalo de Troia na NATO. Aliás, Mário Soares consegue que Willy Brandt crie na Internacional Socialista uma comissão de apoio à democracia em Portugal. E é essa comissão de apoio à democracia em Portugal, presidida por Willy Brandt, que organiza a cimeira A Europa Connosco, no Porto, onde Mário Soares consegue mobilizar, já em 76, consegue mobilizar grande parte dos líderes europeus que estiveram presentes nesta cimeira do Porto. Essa dimensão, e já voltaremos aí, essa dimensão internacional que Mário Soares dá desde o início, é patente da vida pouco tempo depois de Mitterrand a Portugal. No primeiro Congresso Socialista de dezembro de 74, temos Felipe Gonçalves, temos outras figuras já que dão o aval internacional ao Partido Socialista, tal como está a acontecer com outros partidos. É muito curioso ainda sobre essa dimensão internacional ver o que diz o programa do MFA. É um programa que nessa dimensão, tal como noutras, é lacónico. O programa é um compromisso possível, que os capitais alcançam com várias dificuldades. E, portanto, é muito lacónico, fala-se na necessidade de continuar a cumprir os compromissos assumidos, nomeadamente no âmbito da NATO, na necessidade de abrir Portugal ao mundo e de diversificar as relações externas,
mas pouco mais. Aliás, eu tive a oportunidade, neste podcast, de falar com Péssara Correia. O general Péssara Correia. Exatamente. E Péssara Correia, a esta pergunta, em que eu coloquei a questão da integração de Portugal na União Europeia e como é que os militares de Abril colocavam no seu programa a questão europeia, ele responde-me: nós não estávamos preocupados com a Europa, nós estávamos preocupados em matéria de política externa, estávamos muito preocupados com a descolonização. Mas não tínhamos colocado a Europa, até porque ainda tínhamos desconfiança em relação a alguns países, designadamente aqueles que continuavam a ser países colonizadores. Exatamente. E essa, ainda antes de falarmos da descolonização, é uma dimensão muito importante, porque se nós virmos qual é a posição das principais forças da oposição em relação à Europa até ao 25 de Abril, é de uma grande desconfiança. Sim. Na prática, a Europa fazia parte das potências imperialistas que esses movimentos de oposicionistas combatiam. E, portanto, temos de nos situar sempre no mundo da Guerra Fria, naquele contexto específico, para perceber como a questão europeia é equacionada. É muito curioso que, durante a chamada Revolução de 64-65, eu não gosto da designação do PREC, acho que é um termo que assumiu um contorno pejorativo que desprestigia aquilo que se passou de tão E quando foi criado era claramente pejorativo. Portanto, falo sempre na Revolução de 74-65. Se nós analisarmos o que se passa durante esse período e qual o posicionamento em relação à Europa, nós vemos, por um lado, que não é a prioridade dos militares. Nós vemos, por outro lado, que há posicionamentos políticos diferentes acerca da Europa e vemos que há, sobretudo, a clara consciência de que se essa aproximação à Europa não tinha sido mais intensa, apesar dos acordos do Marcelismo, apesar da EFTA, apesar de tudo, exatamente, não era possível, pelo menos por dois motivos fundamentais. Porque essa Europa, a Europa do Tratado de Roma, exigia um país democrático e um país sem colónias. E, portanto, os dois primeiros Ds, era preciso cumprir os dois primeiros Ds, descolonizar e democratizar, que, como diz Mel Antunes, eram duas faces da mesma moeda, são indissociáveis. O que é que começa primeiro? Começam em simultâneo, são indissociáveis. Era preciso democratizar e descolonizar para então poder pensar na Europa. Aliás, é muito interessante este póster, este postal, em que diz exatamente: não podias ser europeu. Exatamente. Foi uma das campanhas que lançámos no âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, sobretudo para chamar a atenção dos mais jovens do que o 25 de Abril representou. Havia uma multiplicidade de proibições até 24 de Abril, que para eles são inconcebíveis. Um dos posters é: não podias beijar, não podias namorar em público, não podias discordar, não podias discordar. E, portanto, são dados, liberdades, conquistas adquiridas para os mais jovens que foram conquistadas nas ruas, na Assembleia, nos quartéis, nos campos, nas universidades. Foi um país que se mobilizou para alcançar essas liberdades que hoje muitas vezes não são valorizadas. E é muito curioso que hoje, para muitos jovens, quando lhes perguntamos de que país é, e eu dou aulas a Erasmus e isto acontece frequentemente, a resposta é: eu sou europeu. Eu sou europeu. No caso português, isso foi possível graças ao 25 de Abril. Claro, mas a Inácia estava a referir uma questão que eu acho que é muito interessante e que eu hoje ainda tenho essa experiência, ou seja, quando eu chego a Bruxelas, eu encontro colegas que me dizem: eu em 74, 75 estive uma semana em Portugal, um mês em Portugal, um ano em Portugal, fui fazer o doutoramento em Portugal sob a Revolução Portuguesa. Portanto, digamos que toda a Europa, toda a esquerda europeia, e uma esquerda alargada, diria, se orientou para Portugal, quer estando cá fisicamente, quer olhando e acompanhando para aquilo que se ia passar, porque, como a Inácia dizia no início, de facto isto era inovador. E isso também leva a que haja, digamos, uma integração progressiva na União Europeia. Independentemente da integração formal, que se vem a fazer mais tarde, há aqui uma integração afetiva, emocional, identitária, que se começa a construir também de fora para dentro. Essa questão, estaremos aqui uma tarde a falar, isso remete-me desde logo para dois aspectos muito importantes. Primeiro aspecto, que está plasmado mesmo nos estudos que existem sobre a Revolução Portuguesa. Durante muito tempo, eu perfilhei uma das teses mais divulgadas, é que
a Revolução Portuguesa inaugurou a terceira vaga das democratizações, que depois passa à Grécia, a Espanha e culminará nos anos 80 com a desagregação da Europa Central. Exatamente. Mas há uma outra tese, elas não são indissociáveis, mas que me está a conquistar crescentemente, que é o que se passa em Portugal de 74 e 75 é claramente um compactar da história, é a forma de Portugal apanhar alguns momentos históricos que tinha perdido. Desde logo a libertação de 45 e depois o maio de 68. E nós temos em 19 meses esse ambiente, esse espírito do fim, da queda das ditaduras em 45 e do maio de 68 condensados em Portugal. A história compacta-se. E daí essas viagens organizadas pela Nouvelle Frontière, por exemplo, para vir ver uma revolução in loco. Portugal era, como acabou de dizer, um laboratório de experiência política. A última revolução de esquerda da época contemporânea que se estava a passar na Europa. E, portanto, todos os olhos da Europa se viram para Portugal. Significava isto que queriam que Portugal fosse um Estado-membro da então CEE? Eu confesso-lhe que tenho muitas dúvidas. Do lado da Revolução, do lado português, o que nós percebemos no período de 74 e 75 é que a Europa começa a estar na ordem do dia, sobretudo a partir de setembro, outubro de 74, quando se tornam evidentes as dificuldades económicas. Não esquecemos, estamos no choque petrolífero 73, uma crise generalizada e a paralisação que necessariamente a Revolução... Uma economia que não era propriamente florescente. Mas a opção para a Europa, o fundamental, e esse apoio económico é equacionado logo desde o início, vai tardar, como é evidente, é preciso garantias, mas vai existir, é que a estabilidade económica era uma garantia de democracia em Portugal, que era isso que interessava à Europa. E não necessariamente que Portugal fosse um Estado-membro. Do lado da Europa. Do lado da Europa. Do lado de Portugal era fundamental também a consolidação da democracia e a opção por uma democracia ocidental. Sobretudo no momento de Guerra Fria, em que Portugal, eu não quero dizer podia ser um laboratório e era muito tentador na posição geoestratégica de Portugal no contexto da Guerra Fria. Sem dúvida. Mas a questão é que internamente a questão e mesmo a direção da política externa está longe de ser consensual. Sim. E as lutas que há em todos os domínios traduzem-se também em lutas no domínio da política externa. Nós podemos pensar, e estes rótulos são sempre falíveis, mas uma figura como Vasco Gonçalves quereria uma política externa de alinhamento com o Bloco Soviético. Exatamente, sim? Exato. E temos... Por isso a necessidade da consolidação da democracia passava necessariamente pela integração europeia. Uma figura como Mário Soares, por exemplo, ou Medeiros Ferreira, de que já iremos falar, queriam claramente uma integração na Europa comunitária, obviamente um alinhamento pelo Bloco Ocidental, mas uma integração na Europa comunitária. E uma figura como Mel Antunes. Temos aqui a terceira via. A terceira via. Exatamente. A Europa existia, mas nos seus sucessivos escritos, nas suas intervenções e na sua ação enquanto Ministro dos Negócios Estrangeiros, a ideia é de Portugal como uma plataforma de interlocução entre a África e a Europa. E a Europa, claramente. E, portanto, não é claramente... ligava muito a política externa à questão da descolonização. Sem dúvida. Sempre o não alinhamento, desde logo, no mundo da Guerra Fria, e Portugal com uma relação privilegiada com os países que alcançaram a descolonização, Angola, Guiné, Cabo Verde, Moçambique, e um porta-voz destes Estados na Europa, mais do que uma integração europeia. Nós vamos ter que esperar pelo 25 de novembro e, sobretudo, pela tomada de posse do primeiro governo constitucional, em 76, para que a Europa entre determinantemente no com Mário Soares, Ministro dos Estrangeiros. No sexto governo, exatamente. O ministro do sexto governo provisório ainda é Mel Antunes, exato, com Medeiros Ferreira como secretário de Estado. Eles não se entendem e vamos já perceber porquê. Desde logo porque, como testará Medeiros Ferreira no programa do primeiro governo constitucional, a opção dele claramente é pela Europa. A opção do primeiro governo constitucional. Do primeiro governo constitucional, claramente. E, portanto, teremos que esperar. Tive a oportunidade de reler há 2 ou 3 dias essa matéria e, de facto, claramente no governo constitucional, e é isso que leva Mário Soares a fazer a volta pelos 9,
porque na altura a Grécia ainda não tinha entrado, ainda eram 9 países que integravam a União Europeia, e leva Mário Soares a ir à Assembleia da República apresentar o resultado deste tour de capital, deste périplo, e de fazer aprovar um voto de congratulação pelo resultado e pela decisão do pedido de adesão à União Europeia. E Mário Soares, nesse debate parlamentar, é acompanhado exatamente por Medeiros Ferreira, e é Medeiros Ferreira que refere exatamente o programa do primeiro governo constitucional sobre a opção europeia em matéria de política externa. E é muito curioso, portanto, o governo toma posse nos primeiros dias de agosto de 76, não é? Podemos dizer que a democracia está institucionalizada e agora é preciso começar a consolidá-la, e a Europa surge então como uma das vertentes fundamentais para a consolidação dessa democracia. Nesse programa, como disse muito bem, é interessante voltar a lê-lo. A Europa é a prioridade. O Ministério da Cooperação, que era o que fazia as relações, sobretudo com as ex-colónias, é extinto nesse governo. Isso é logo um sinal de qual vai ser a direção da política externa. Transforma-se numa Secretaria de Estado. E em setembro há outro dado fundamental, que é o pedido de adesão ao Conselho da Europa. Exatamente. Que era um passo prévio para o pedido de adesão à então CEE. Mas o pedido de adesão ao Conselho da Europa já pressupõe que nós vivemos num Estado de Direito, numa democracia, liberdades fundamentais, que eram princípios que eu até acho que eram mais evidentes na condicionalidade para ser membro do Conselho da Europa que para ser membro da União Europeia, da CEE na altura. Aliás, esta explicitação do lado da CEE dá-se mais tarde e formalizada com o Conselho de Copenhaga, com os chamados critérios de Copenhaga. O Conselho, já estavam lá os valores, no artigo 2º, não estou a pôr em causa que esses valores fossem valores tardios na CEE ou na União Europeia, são valores fundadores, mas a explicitação para a condição de candidato e a condição de acesso é de facto feita mais tarde em Copenhaga. Eu acho que o Conselho da Europa tinha essa exigência mais evidente mesmo antes da CEE. O que fica mais uma vez, ou que deixa mais uma vez patente, a importância do 25 de Abril e da Revolução de 74-75 para que Portugal se redirecione, não é? Portugal estava perdido, como disse o Eduardo Lourenço, não é? Perdeu a sua identidade, não é? Depois, primeiro a crise, a perda da independência do Brasil, depois a independência das colónias africanas e agora, decisivamente e determinantemente, como podemos atestar hoje, Portugal direciona-se para a Europa. E isso foi possível, como disse muito bem, graças ao 25 de Abril e graças à opção pela descolonização e pela democracia. Medeiros Ferreira foi aqui um elemento fundamental, juntamente com Mário Soares. Há uma disputa, quem foi o primeiro a falar nesta necessária aproximação de Portugal à Europa, ainda durante a Revolução. Uns dizem que foi uma intervenção de Sá Carneiro. Ninguém lhe retira o mérito. O que é que acontece na prática? Quando se torna finalmente possível fazer esse caminho, que é só depois de aprovada a Constituição e depois da institucionalização da democracia, quem o faz é o governo dirigido por Mário Soares, com Medeiros Ferreira à frente dos negócios estrangeiros. Mário Soares já tinha feito a Europa connosco, o discurso de Mário Soares na Cimeira do Porto, e o discurso que Mário Soares faz no comício, que é um evento paralelo à Cimeira do Porto, e que aliás está publicado numa brochura sobre a Cimeira do Porto, a opção de Soares pela União Europeia é muito clara e explícita, ou seja, Mário Soares traz cá na Cimeira do Porto, traz cá os líderes europeus, Willy Brandt, Olaf Palme, Craix e todos os líderes europeus, traz-os a Portugal, traz-os ao Porto e claramente assume a sua opção pela União Europeia. Designadamente, a Cimeira, como eu disse há pouco, tinha sido organizada, convocada, digamos, por Willy Brandt, que presidia esse comitê da Internacional Socialista sob o apoio da democracia em Portugal. Sim. E, de facto, Mário Soares escreve a carta do pedido de adesão ao presidente do Conselho das Comunidades Europeias, David Owen. Aliás, é muito interessante, porque na presidência rotativa, naquela altura, era a presidência britânica
que assumia na presidência rotativa, era o Reino Unido que assumia a presidência, e Medeiros Ferreira envia como ministro dos negócios estrangeiros, portanto há uma carta de Mário Soares ao seu homólogo David Owen e uma carta de Medeiros Ferreira a Callaghan, ministro dos negócios estrangeiros. Callaghan era um dos que conhecia bem as dificuldades de chegar à democracia. Exatamente. Nós recordemos até em torno do 25 de novembro havia o célebre plano Callaghan, não é? Que Mário Soares tinha negociado com James Callaghan a possibilidade de haver um desembarque, estamos como da Revolução Liberal, não é? No norte do país, para ajudar os democratas que se refugiariam da Comuna de Lisboa e do Portugal Comunista do Sul. E, portanto, Callaghan era uma figura central e que esteve desde sempre ao lado da causa europeia de Portugal e da causa democrática de Portugal. Como referiu nesse percurso, não só o 25 de novembro, como o Congresso da Internacional Socialista, a Europa connosco, são peças vitais. Vitais não só nesse rumo para a Europa, mas na própria consolidação democrática. Essa ampla capacidade de recolher não só a simpatia, mas o apoio direto, como disse muito bem, de toda a Europa, acabou por se revelar novamente numa vitória de Mário Soares nas primeiras eleições legislativas depois de constitucionalizada a democracia, em abril de 1976. E isso, ainda que não tenha conseguido a desejada maioria que lhe permitiria ter um governo mais estável, isso deu muita força e foi um impulso determinante para que começassem, primeiro, as sondagens, que primeiro há um processo de sondagem das vontades desta Europa comunitária. Havia resistências, havia desconfianças, como é evidente. Havia muitos que queriam só uma cooperação, não queriam Portugal como membros de pleno direito da Europa comunitária. E depois o sucesso desse périplo que Mário Soares, como Medeiros Ferreira, fazem pelas capitais europeias, então a formalização em 77 do pedido de adesão de Portugal à então Comunidade Económica Europeia. Mas é muito interessante porque refere essa opção, que é uma opção política, à desconfiança, que é uma desconfiança política, mas há também uma desconfiança económica, no sentido da incapacidade da nossa economia poder lidar com as economias europeias. E a resposta de Mário Soares é não, essa incapacidade existe, essa fragilidade existe, mas a forma de ultrapassar essa fragilidade é nós passarmos a ser Estado-membro da União Europeia. Como disse há pouco, tínhamos o apoio chamadas ajudas de pré-adesão, passávamos a integrar um mercado único e permitia maior confiança no investimento no nosso país e uma forma de, digamos, ativar a economia nacional. Portanto, havia essas duas oposições, a oposição daqueles que achavam, não, nós somos incapazes de integrar esse espaço, e aqueles que tinham reservas de natureza política. Exato. E, por exemplo, as reservas económicas tinham um porta-voz tão forte como a França, por exemplo, não é? Que sistematicamente se opunha a que Portugal pudesse sonhar. Mas a França tinha muito a ver com o receio de conflito na política agrícola comum. Sem dúvida, como depois se revelou. Exatamente. Foi o grande problema até ao fim, nas negociações, e em que Delors finalmente teve um papel fundamental. Exato. E portanto, esse processo foi possível graças à necessidade, à tenacidade e à visão. Hoje, para nós que conhecemos o percurso concluído, que somos europeus, que já não concebemos Portugal sem ser na Europa, é muito difícil, ou é difícil por vezes percepcionar a luta, a persistência que foi preciso ter para fazer que esse caminho europeu fosse aceite, mesmo internamente, e fosse incondicional e inequívoco. Não é? Hoje, tal como muitas das conquistas de Abril, o ser europeu é dado como algo de adquirido, mas foi algo pelo qual foi preciso lutar e desde já internamente. Não é só depois a questão de Espanha ter conseguido que os dois processos corressem em paralelo, apesar das oposições e da visão também de Mário Soares a esse respeito, mas foi até chegar a esse ponto, até chegarmos a março de 77 e à formalização do pedido, todo o percurso e lutas que foi preciso ganhar externa e internamente para que Portugal enverdasse pelo caminho da Europa. Muito obrigada, Inácia, por termos estado aqui a falar sobre a democracia e a integração europeia. Acho que no momento em que se comemoram 50 anos do 25 de Abril, é também importante lembrar que Abril foi decisivo para que Portugal hoje fosse um Estado-membro de pleno direito e com uma enorme contribuição para a construção europeia. Muito obrigada. Obrigada eu.